Frei Pedro da Guarda, que é talvez a figura mais destacada do franciscanismo na Madeira. Nós temos a certeza, e muitas pessoas que a conhecem têm a certeza que ela é santa. Vale a pena procurar ser feliz fazendo os outros felizes. O padre italiano estava cá e quando ia confessar ficava inteiramente estarrecido, não sabia o que fazer. Não havia nenhuma paróquia que não tivesse uma imagem ou um quadro ligado ao Frei Pedro da Guarda. Em 500 anos de existência, é impossível falar da Igreja na Madeira sem nos determos no exemplo extraordinário de vida de alguns homens e mulheres que ganharam muito justamente fama de santidade. Pessoas do seu tempo procuraram dar um contributo para a construção de uma sociedade mais justa que refletisse os valores do Evangelho. Dom Aurélio de Gouveia, arcebispo emérito de Évora, nasceu na Madeira e dedicou parte da sua vida justamente a estudar a história destes cristãos que se destacaram pela bondade, caridade e profunda fé em Jesus Cristo. Um deles é o frade franciscano Pedro da Guarda. Recordá-lo implica viajar até ao século XVI. Eu penso que há de facto algumas figuras na história da Madeira que são importantes e, sobretudo do ponto de vista, queria sublinhar esse aspecto da santidade. Não conheço muito a minha área, não sei muita história, mas dediquei-me um pouco mais a conhecer do século XIX, do século XX, primeira metade do século XX, mas lembraria uma figura extraordinária, emblemática da Madeira, que é Frei Pedro da Guarda, que é talvez a figura mais destacada do franciscanismo na Madeira, veio para cá ainda no século XV, uma figura realmente extraordinária pela sua santidade, até por dons sobrenaturais que teve, e que marcou a história da Madeira durante séculos. O convento de São Bernardino, em Câmara de Lobos, onde viveu no século XVI, transformou-se então no grande centro de peregrinação da ilha. Vinham pessoas de todo o lado por causa precisamente da fama de santidade que o rodeou já em vida. A ele, que nem era sacerdote e se ocupava dos serviços mais humildes, como trabalhar na cozinha, atribuem-se centenas de milagres. Uma figura extraordinária. Aqui na Madeira fala-se muito nos nossos dias da Senhora do Monte, dos grandes santuários, mas durante séculos o lugar de maior peregrinação, que congregava mais romeiros, foi de facto São Bernardino em Câmara de Lobos. Foram autenticados centenas de milagres e o Frei Pedro tinha inclusive culto público, culto diocesano público na nossa diocese. Não havia nenhuma paróquia que não tivesse uma imagem ou um quadro ligado ao Frei Pedro da Guarda. É uma figura extraordinária, muito simples, um irmão que era cozinheiro, desempenhava depois os serviços humildes, fraternos do convento, mas deixou uma marca profunda de santidade aqui na nossa diocese e que importa reconhecer, valorizar e dar a conhecer também. E certamente acontecerá com as obras de restauro do convento de São Bernardino que estão em curso e que era de alguma forma, era e continua a ser a joia do franciscanismo aqui na nossa diocese. Uma inglesa convertida ao catolicismo queria ter um papel muito ativo na vida da Madeira no seu tempo. A santidade de Mary Wilson difundiu-se na ilha através das muitas obras que iniciou e dinamizou nas áreas da saúde, educação e junto dos pobres. A Mary Wilson é uma inglesa que veio para cá, jovem enfermeira convertida, que passado um ano já estava a ensinar às crianças pobres ali no Torreão, que é um local aqui no centro da cidade. E começou e foi, e dedicou-se ao ensino e restaurou hospitais como o de Santa Cruz e fundou um colégio, depois acabou por fundar muitas escolas pela ilha, em colaboração com o bispo de então, o Dom Agostinho Barreto, fundaram colégios, escolas pequeninas para gente pobre, Santana, Arte de São Jorge, Porto Muniz, enfim, Machico, Funchal. O seu empenho, perseverança e o entusiasmo que punha em todas as coisas levou o bispo a convidá-la para fundar uma congregação.
Corria o ano de 1884. A congregação é vulgarmente conhecida por Vitorianas, apesar do nome oficial ser Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias. Anglicana, convertida com enorme fervor ao catolicismo, Mary Wilson fez várias viagens a lugares sagrados e decidiu tirar o curso de enfermagem para trabalhar junto dos enfermos. Vir a Portugal, mais precisamente à Madeira, não estaria nos seus planos, mas aconteceu por ser necessário acompanhar uma pessoa doente. Na altura, a Madeira era muito conhecida pelos ingleses, até tínhamos várias fábricas aqui na ilha. Isto em 1881. Ela chegou à Madeira pela primeira vez. Duas coisas a encantou, que foi a beleza natural, por tudo aquilo que a Madeira tinha de original na altura, em 1881. Poderá imaginar como é que era Portugal e concretamente esta ilha, num pontinho no oceano. E então ela, pela beleza, deixou-se ficar, mas foi mais profunda a razão que a fez ficar na Madeira, foram os pobres. Ela sentia uma paixão e uma compaixão para dedicar-se às pessoas mais necessitadas cá na ilha. E então, em 3 anos, ela montou, juntamente com, deu-se a conhecer ao bispo de então, e depressa fundou várias obras de caridade pela ilha. Começou por dispensários, escolinhas, a catequese, aprendeu com facilidade o português, com facilidade dentro das suas possibilidades. Ela estava com 43 anos, quando cá chegou, e viveu até aos 76 nesta ilha. Havia uma congregação das Irmãs Vicentinas na rua Princesa Dona Amélia, e era um internato. Ela pediu uma menina que fosse de boas maneiras, inteligente, para ajudá-la na sua missão. E então, a 15 de janeiro, ela escreve na sua agenda, temos no museu, como relíquia também, um documento onde ela diz: a 15 de janeiro de 1884, a Amélia Amaro de Sá e a Maria de São Francisco Wilson juntaram-se para fundar a congregação. Pronto, a partir daí ela continuou, fundou muitas escolas. Na altura o ensino não havia escolas, muito poucas, e ela começou a fundar escolinhas por toda a ilha, desde Porto Menês até Funchal, Câmara de Lobos, por todo o Corral das Freiras. A congregação foi fundada em 1884, mas só deu os primeiros passos fora de Portugal em 1938, quando se estabeleceu em Moçambique. A partir dali, o nome de Mary Jane Wilson acompanha as Irmãs Vitorianas em 11 países e em 4 continentes. O processo de beatificação desta irmã esteve parado durante bastante tempo e só em outubro de 2013 é que o Papa Francisco aprovou a publicação do decreto que reconhece as virtudes heroicas de Mary Jane Wilson, uma das fases do processo que leva à proclamação de um fiel católico como beato. A irmã diamantina esteve profundamente envolvida neste processo, tendo inclusivamente frequentado em Roma um curso de postuladores. Para esta vitoriana, não restam quaisquer dúvidas sobre a santidade de Mary Wilson. Nós temos a certeza, e muitas pessoas que a conhecem têm a certeza que ela é santa. Evidentemente que não há dúvidas sobre isso, só que é preciso que haja algo de extraordinário lá da parte de Deus para que a Igreja também definitivamente diga: é santa. É beata, primeiro vem a beatificação, para que o que é preciso um milagre. Trata-se de uma história de santidade, cujo exemplo marcou particularmente Dom Teodoro de Faria, bispo do Funchal, a vinda para a Madeira do beato Carlos da Áustria. Vinha como exilado e logo impressionou o povo pela sua profunda fé e pela forma intensa como orava.
Sendo a Madeira terra de muitos santos, como o bispo emérito do Funchal gosta de dizer, a história do imperador que se exilou na Madeira é muito especial. Eu pedi ao Papa para a beatificação, para beatificar, porque um dos filhos dele, que já morreu, era muito caro amigo, nós aqui andamos lá em Roma, lá na congregação e com o secretário do Papa a ver se nós conseguíamos que fosse para a frente um processo que tinha terminado, mas que devido, penso eu, aos políticos lá da Áustria e não ia para a frente. E lá um dia disseram-me na congregação, olha, a única coisa é se o senhor for falar com o Papa. Eu lá falei muitas vezes com João Paulo II, éramos até amigos, porque ele queria vir à Madeira, ele queria vir primeiro, antes de eu querer, ele queria. E então foi eu lá, o filho do imperador, com muitos baixos assinados, e ele fixou, poucos dias depois, a data da beatificação, porque ele chamava-se Carlos, porque o pai do imperador tinha combatido na guerra e tinha uma grande admiração pelo imperador Carlos, para aquilo que ele lá via. O legado espiritual do imperador Carlos da Áustria é marcante. Em vida, pediu a várias pessoas que rezassem por ele. Nasceriam assim os Cavaleiros de Colombo, grupos de oração espalhados por diversos continentes e que só nos Estados Unidos da América reúnem mais de 1 milhão de cristãos. Agora, estes grupos de oração querem transformar-se também em grupos de evangelização, inspirados no legado do imperador Carlos da Áustria, e pediram expressamente apoio a Dom Teodoro. Arranjar um grupo dentro destes dos cavaleiros que se dedique à evangelização e que tenham como padroeiro o Beato Carlos, por causa do seu exemplo como pai de família, como catequista dos seus filhos, como homem da paz e como o exemplo do perfeito governante. Quando se pergunta quem são os santos da Madeira, é provável que muitos refiram os nomes de Carlos da Áustria e de Mary Wilson, ou da irmã Maria do Monte e da Madre Virgínia Brites. Mas houve outras figuras extraordinárias, como Dom Eugénia de Canavial, que provavelmente serão menos conhecidas e poderão até um dia cair no esquecimento. Mas isso não acontecerá por certo se depender da vontade da Irmã do Bom Pastor, conhecida na Madeira pela sua presença regular aos microfones da rádio. Esta irmã, da Congregação da Apresentação de Maria, recorda-nos Eugénia de Canavial e o seu notável trabalho assistencial como o lactário que fundou com a Madre Maria da Santíssima Trindade. No Diário de Notícias de 1937, lê-se que esta senhora funda uma obra social em favor das crianças, cujo raquitismo e fraqueza evidente a impressionavam vivamente, e por isso fundou o lactário, no qual era distribuído 1 litro de leite, do nome de lactário, a cada uma das 12 crianças mais fraquinhas e pobres do Funchal. A Irmã do Bom Pastor, que recordou o trabalho assistencial de Eugénia de Canavial, como foi o lactário para as crianças mais doentes e pobres do Funchal, sintetiza a sua vida dizendo que foi feliz fazendo os outros felizes. Vale a pena ser bom, fazer o bem. Vale a pena fazer da vida uma doação aos mais pequenos, aos mais fracos e mais abandonados. Vale a pena procurar ser feliz fazendo os outros felizes. Esse foi o itinerário de vida de Eugénia de Canavial. São as obras que realizou, que garantiram durante muitos anos a assistência à infância na Madeira, que ficam na história. Para o Bispo natural da Madeira, há ainda que acrescentar 2 nomes àqueles cujos percursos de vida os aproximaram da santidade: Monsenhor Paiva e o Padre Laurindo.
Talvez tenha sido ele o inspirador da ideia da Casa do Gaiato. Monsenhor Paiva foi talvez o padre mais extraordinário que a Madeira teve no século XX, uma figura notável, o Parque de São Pedro, foi notável como pastor. Toda a gente ia para lá, os ricos, os pobres, o imperador, a amada Virgínia, toda a gente ia lá, porque ele aconselhava, confessava, instruía, chamavam de noite, pessoas que não praticavam durante a vida, no fim da vida queriam encontrar-se. Ele ia muitas vezes secretamente de noite atender essas pessoas antes de morrer. Ele teve uma visão muito interessante da formação de crianças, formação de jovens, criou o chamado Patronato de São Pedro, muito conhecido, onde ele formou jovens no teatro. Era uma figura realmente multifacetada, não é? É outra história de vida cuja fama de santidade também continua viva nos dias de hoje. Na memória de muitos madeirenses está ainda a história da irmã Maria do Monte Pereira, uma mulher mística, contemplativa, que levou a sua vida a trabalhar com doentes do foro psiquiátrico. O processo de beatificação foi acompanhado de perto em Roma por Dom Teodoro Faria. E depois temos uma outra irmã, que é da minha paróquia, que também foi já do século XIX, que passou para o século XX, uma mística, uma contemplativa. E ela vai ter uma missão muito especial dentro do mundo da contemplação e dos místicos. E o confessor, que era um padre italiano que estava cá, e quando ia confessar, ficava inteiramente estarrecido, não sabia o que fazer, escreveu um padre jesuíta, que era um grande perito, franciscano, desculpe, um grande perito nesse campo, começou a lhe dizer como era que ele devia tratar. E assim temos, portanto, todas as revelações e a vida mística dessa mulher. Tal como a irmã Maria do Monte, também a Madre Virgínia Brites se destacou pela sua experiência mística e devoção ao Imaculado Coração de Maria, um exemplo forte da presença franciscana nos percursos de santidade na história da Igreja da Madeira. Uma mística e que de facto transmite essa mensagem extraordinária da devoção ao Imaculado Coração de Maria, pedindo também a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria e a Diocese, e pedindo também ao Papa a proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Portanto, tudo aquilo que é a mensagem de Fátima foi algo que começou por aqui, através das revelações, digamos assim, de Nossa Senhora à Madre Virgínia Brites da Paixão. A família franciscana na Madeira tem uma dimensão grande aqui na Madeira, mas, para além disso, é um carisma que está impregnado, digamos assim, na alma do povo, na alma dos madeirenses. E, por isso, a Ordem Franciscana, a primeira ordem, não tem assim propriamente muito património edificado, mas tem de facto uma alma e um carisma que se confunde com a cultura da Madeira, com a cultura do povo madeirense. Conhecida como a última abadesa do Convento das Mercês, da Ordem de Santa Clara, Madre Virgínia viveu intensamente os tempos conturbados da implantação da República e da hostilidade à Igreja. Depois da Revolução de 1910, o convento foi fechado, ela voltou para a Casa dos Pais em Santo António, o Lombo dos Aguiares, onde foi uma vida notável, de quase uma ermita. Era a figura mais querida do povo madeirense, as pessoas gostavam dela. Uma figura realmente notável. Afinal, o que haverá na Madeira que tenha inspirado estes homens e mulheres a levarem vidas tão singulares? O mar dá à Ilha da Madeira um contexto específico, a determinar também os percursos de santidade. Quando fui para o Alentejo, alguém me falou, o Alentejo tem essas características, o povo alentejano. Uma delas é, o povo alentejano não é muito aberto à primeira vista, mas depois de se dar com a pessoa, dá a camisa. E eu disse, vou-me dar bem com eles. E de facto, dei-me bem com eles. Houve uma sintonia total. Nós aqui na Madeira vemos o mar. Vemos o mar. Estamos aqui, vemos o mar. No Alentejo não vemos o mar, mas na planura. Planura, que parece o mar. No outro, eu não sei, um pouco favorece a contemplação, a meditação. Outra característica do povo alentejano é um povo simples. Devo dizer que, às vezes perguntavam se eu era alentejano.
Eu disse, não, sou alentejano. Eu digo, nasci madeirense, mas sou batizado alentejano. A vida cristã continua fortemente enraizada na Madeira. O frade Pedro da Guarda, o imperador Carlos da Áustria, as madres Virgínia Brites da Paixão, Mary Wilson, Maria do Monte, Eugénia de Canavial e Irmã da Trindade foram modelos de vida e de santidade para toda a comunidade madeirense. São vidas que continuam a inspirar atitudes e comportamentos, não apenas na Madeira, mas no mundo inteiro.